Amém, irmãos. Vamos abrir em Hebreus 11, versículo 23 ao 29. Como o reverendo Antônio disse, nós somos filhos da Sexta Igreja. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Alto Veracruz, que era a congregação da Sexta Igreja. Foi organizada no ano 2000. Então eu fui batizado na Sexta Igreja, fui licenciado pela Sexta Igreja, ordenado pela Sexta Igreja, e aí quando nós fomos ordenados, aí um ano depois organizou a congregação lá, em igreja, e nós estamos ali até hoje, como pastores ali no Alto Veracruz, tá certo? Sou casado com a Sandra, não deu para ela vir, que ela está lá na classe da escola dominical, 24 anos casado nós estamos fazendo agora. Tem 2 filhos, a Ana Júlia com 19 e o Daniel com 13. Então, estamos indo na graça aí. O resto é bondade do Antônio. Vamos ler Hebreus 11, versículo 23 ao 29. Quem puder, vamos ficar em pé. E da mesma forma que o texto anterior, vamos ler alternadamente. Hebreus 11, versículo 23 ao 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Amém. Vamos orar? Pedir o reverendo Tiago que faça essa oração. Amém, Deus. Amém. Amém, Deus. Amém. Pode sentar? Irmãos, uma das coisas que tem me ajudado na minha caminhada cristã é a biografia de cristãos, tanto na história da igreja quanto na Bíblia. Com relação à Bíblia, tem alguns que sempre que passo pela vida deles, eu gosto muito de ler a Bíblia de forma sequencial, então eu leio a Bíblia muito de capa a capa, e aí sempre que passo aí por alguns, me incomoda, alguns me quebrantam profundamente e chamam muito a minha atenção, e eu vou explicar por que aqui, alguns exemplos que me incomodam muito, por exemplo, Davi, a Bíblia fala, foi o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que foi o mavioso salmista de Israel, escreveu muitos textos inspirados, homem de Deus, muitas vitórias, muitos testemunhos, uma biografia fantástica. Mas diz a Bíblia que no final da sua caminhada, caiu, pecou, afastou de Deus, teve um final muito difícil com a família, justamente por causa do seu comodismo no final da vida, Aí eu fico pensando, toda vez que eu olho a caminhada de Davi, reverendo, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, no final da sua caminhada caiu, quem é suficiente para essas coisas? Aí a gente olha a história de Salomão. Salomão era o homem mais rico e mais sábio do mundo.
E diz a Bíblia que no final da sua caminhada, na sua velhice, as suas mulheres perverteram o seu coração e ele afastou de Deus e fez sacrifícios aos demônios. Misericórdia, né? Aí eu fico pensando, gente, se o homem mais sábio do mundo caiu, quem é suficiente para essas coisas? Mas tem boas notícias também, é lógico, né? Tem o exemplo de José. A Bíblia diz que José foi tentado ali, ó, dia após dia, sendo jovem, com os hormônios à flor da pele, mas não caiu, não pecou, não cedeu à tentação. Aí eu penso, se José conseguiu, o mesmo Espírito que estava nele está em nós. Nós podemos conseguir. Tem o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Saúde, família, filhos, riqueza. Só não perdeu a fé. Foi tentado, provado ao máximo. Até a esposa dele participou da tentação para abandonar a Deus. Mas não caiu, não cedeu, não perdeu a fé. Aí eu penso, se Jó conseguiu, o mesmo Espírito que estava nele está em nós. Nós podemos também. E a lista é longa, irmãos, a lista é longa. Mas eu queria chamar a atenção, outros dois aqui, muito pertinentes para nós. Adão. Adão, o primeiro homem aqui na terra. Adão estava no jardim do Éden. Adão tinha tudo do bom e do melhor. Casado com a melhor esposa do mundo. Ainda fosse a única, né? Mas Adão, ele tinha tudo para não pecar. Pecou. E até hoje nós sofremos demais por causa do pecado de Adão. Né? Estava no Éden, tinha comunhão com Deus, tudo à sua disposição. E tinha tudo que era necessário para que ele não pecasse, mas pecou. Aí você vê aí o exemplo do segundo Adão, Jesus, nosso Salvador e Senhor. Jesus foi levado aonde? Ao deserto. Lá no deserto, 40 dias, sem comer pão, sem beber água. Jesus foi provado ao máximo em todas as suas necessidades. No deserto, sendo tentado ao máximo, Jesus não pecou. Olha que coisa maravilhosa. E é o mesmo Jesus que habita em nós. Então, irmãos, as biografias são muito interessantes para a gente pensar e meditar sobre elas, né? Como eles agiram, como eles reagiram, o que levou-os a pecar ou a não pecar. Eu queria pensar um pouco nessa manhã aqui, alguns minutos aqui rapidamente, mas eu queria pensar um pouco aqui sobre Moisés. Moisés, né? É outra biografia e chama-me muito a minha atenção, né? Está aí em Hebreus 11, versículo 23 ao 29. Eu queria chamar a atenção aqui rapidamente, algumas características de Moisés que são muito pertinentes para nós aí. Né? Então, primeiro está aí no versículo aí, ó, 24 até o 26. Né? O chamado de Moisés, as decisões de Moisés, as escolhas de Moisés, as renúncias de Moisés. Então, veja bem aí comigo aí, ó. Primeiro aí o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou o quê? Ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, isso tem um significado muito grande para nós. Moisés diz aí, quando já homem feito, adulto, ele recusou status, fama, honra, poder. Era isso que trazia esse arcabouço dessa palavra aí, olha, ser chamado filho da filha de Faraó. Sendo homem feito, Moisés recusou o status
status da época, a fama. E olha só, não era apenas 3 minutos de fama, 1 minuto de fama. Era ser o filho da filha de Faraó. Irmãos, isso trazia um arcabouço muito grande, um contexto muito grande naquela época. Lembra que o Egito naquela época era a maior potência mundial. Faraó, por alguns, era considerado Deus. Não era pouca coisa ser chamado filho da filha de Faraó. Alguns comentaristas bíblicos consideram até, também aquele livro Santidade, do J. Serralho, da Fiel, né, ele fala muito sobre isso aqui, e talvez Moisés fosse o próximo faraó. Ele estava sendo treinado para isso, nas questões militares, estratégicas. A gente vai ver o contexto da história. Então talvez Moisés pudesse vir a ser o próximo faraó, e aí com uma canetada, né, com uma medida provisória, ele libertaria todo o povo de Deus da escravidão. Mas Moisés recusou isso, irmãos. Isso é interessante, porque hoje em dia a nossa sociedade gira em torno disso. Ostentação, fama. Oi? Quantos likes? Tem pessoa e posta lá no Facebook. Se não tiver tantos likes, a pessoa entra em depressão. Quantas pessoas entrando em depressão porque não é curtida, não é visto, não é comentado. Irmãos, as mídias sociais fazem tanto sucesso, por quê? Gira em torno da fama, da ostentação, do status, do aparecimento. O ser humano gosta de mostrar, gosta de aparecer. Olha quanto tempo nós ficamos na frente do espelho, irmãos. Às vezes é muito mais tempo que nós gastamos com a palavra de Deus, ou com a nossa vida de oração, ou talvez até mais tempo que nós gastamos com a igreja. Moisés tinha toda a fama da época à sua disposição e recusou, deliberadamente, conscientemente, para agradar a Deus. Salomão, no livro de Eclesiastes, fala, e isso tudo é vaidade. Vaidade aí, não estou querendo falar questões de beleza. Vaidade lá, se você olhar no original, quer dizer algo passageiro, temporário, que não dura. Irmãos, a juventude e a primavera da vida são vaidade. As coisas deste mundo que nós corremos tanto são vaidade. A gente corre para ter a roupa da moda, o celular da moda, o calçado da moda, o carro da moda. A gente quer ter tudo da moda e passa. Um pastor colega meu disse que ele tinha muita vontade de ter uma TV 40 polegadas. Aí no dia, chegou lá o dinheiro para comprar a TV de 40 polegadas, ele descobriu já tinha de 70. Aí ele entrou em depressão. Ele conversando comigo, falando comigo, Ronaldo, o negócio é terrível. Né? Como nós estamos envolvidos nas coisas deste mundo, de tal forma que se a gente não conseguir aquilo que vai nos dar um pouco de aparecimento, a gente entra em depressão. Nós gostamos de status, nós gostamos de poder, nós gostamos de cargos elevados, nós gostamos de honra, de títulos, de nobreza. Muitas pessoas brigam por isso, lutam por isso, sacrificam por isso. Pessoas sacrificam a família para ganhar um pouco mais de status na empresa. Sacrificamos a igreja para ter um pouco mais de status. Alguns trocam de carro por causa de status. Trocamos de celular por causa de status. Trocamos de igreja por causa de status. Irmãos, Moisés tinha isso tudo à sua disposição. E largou tudo para agradar a Deus. Para obedecer o chamado de Deus.
atender à vontade de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Mas vamos caminhar mais no texto aí. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir o quê? Prazeres transitórios do pecado. Irmãos, além de recusar a fama e o status da época, Moisés também recusou os prazeres transitórios do pecado. Irmãos, isso é muito interessante a gente pensar nesse contexto aqui, por quê? Lembra que no Egito daquela época, sendo a maior potência mundial, lá no palácio, Moisés tinha acesso a todos os prazeres imagináveis da época. Prazeres intelectuais, prazeres sensuais, prazeres carnais, tudo à disposição dele. E ele recusou. Davi caiu depois de tanta vitória, de tanta graça. Eu tenho até medo de falar mal de Davi, porque Davi, assim, está 1000% de distância de nós na questão espiritual, quando a gente olha a sua biografia. Mas Davi caiu nisso. Um pouco de prazer manchou uma vida cheia da graça de Deus. Sansão era ungido de Deus, nazireu de Deus, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E onde Sansão caiu? Prazeres. Salomão fala que experimentou todos os prazeres da sua época. O que Salomão concluiu? Vaidade. Prazeres transitórios do pecado. Irmãos, pecado dá prazer? É lógico que dá, mas passa. É vaidade. O único que dá prazer real, verdadeiro, é Jesus, amém? Somente Jesus pode satisfazer a nossa alma, o anelo do nosso coração. Somente Jesus pode preencher a nossa vida, irmãos. Nada neste mundo pode satisfazer a nossa alma que não seja Jesus. A Bíblia diz, Salmo 16:11, que em Jesus há plenitude de alegria. Poucos dias atrás, a gente sofreu aí com o carnaval de BH. Misericórdia, né? Imagina, aqui também deve ter sofrido um pouco, né? Eu tive que passar para ir pregar no acampamento de carnaval, demorei quase 2 horas para atravessar BH, com o GPS ainda desviando as ruas que estavam bloqueadas. Eu queria sair para 040, misericórdia. Diz que foram 5 milhões de turistas em BH, 50 blocos. E o que sobra depois? Depressão, tristeza, angústia, vergonha e mais vergonha. Eu converti no meio de um carnaval, é uma coisa estranha, né? No fevereiro, né, no domingo de fevereiro de 1990, no carnaval eu converti. Foi uma coisa bem estranha, né? A gente ia para lá do carnaval a noite inteira, aí no domingo, né, a gente acordou meio-dia, aí a gente foi almoçar, a gente estava na beira da praia, aí eu olhei para o céu, olhei para o mar, assim, alguém criou isso tudo. Aí converti, foi simples assim, né? Aí meu irmão mais velho sempre levava a gente, nós somos 8 irmãos. Meu irmão mais velho era militar, a gente nunca bebeu, nunca mexeu com droga, nada dessas coisas. Mas aí meu irmão mais velho, ele sempre levava a gente, ele falou comigo assim: Ronaldo, eu duvido que você vai ser crente. Porque você é o primeiro. Quando não tem carnaval, você é o primeiro na balada. Eu fui o primeiro a começar a trabalhar na minha casa.
Então eu fui o primeiro a ter um pouco mais de dinheiro. É assim, ó, você não perde uma balada, você pula carnaval todos os dias, né? Nunca usei droga, nunca bebi bebida alcoólica, nada disso, né? No máximo uma vodkazinha, mas nunca embriaguei nem nada, né? Nunca, né? E sempre cuidei muito da minha saúde, né? Então, né? Eu estou com cara de 20, mas estou chegando aos 50. E aí eu sempre tive muito mais energia e disposição que eles. É assim, eu duvido que você vai ser crente. Irmãos, o que eu estou querendo chegar? A alegria, o prazer, a graça que eu recebi em Jesus é tão superior, é tão incomparável. Nunca mais pensei em voltar atrás, irmãos. Nunca, nem de longe, nem olhar uma mulher no carnaval, nunca, né? Passei no meio do carnaval, falei assim, gente, como a graça de Deus é tão maravilhosa, né? Nunca senti nada, nem um pingo de atração pelo carnaval. E desde a minha mais tenra adolescência, eu pulava carnaval. Nunca mais eu senti, né? Nem na Globeleza, nem nada. Porque a graça de Deus, o amor de Deus, a alegria de Jesus é tão superior, tão incomparável, tão permanente, tão real, comparado com o carnaval, que não dá vontade de voltar atrás. Nunca. Nunca. Irmãos, prazeres transitórios do pecado. Moisés tinha tudo isso à sua disposição. Largou, deixou, recusou, porque ele sabia que tinha algo melhor e superior. Mas vamos mais um aqui, o último aqui, olha. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, recusou status, poder, fama, Facebook, as mídias, a Globo, recusou tudo. 25, recusou usufruir prazeres transitórios do pecado, ok? Agora o 26, por favor, leiam para mim aí, já, vocês estão tão ligados aí, podem ler o 26 aí, fazendo favor. Amém. O que ele recusou? O que ele recusou? Porque contemplava o galardão, né? Considerou o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Recusou fama e status, recusou prazeres intelectuais, sensuais, né? Todo tipo de prazeres, e também ele recusou, irmãos, as riquezas do Egito. E aí, irmãos, a gente tem que pensar um pouquinho. A gente sabe na nossa sociedade hoje o impacto que a riqueza tem. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que tem riqueza, ela obtém prazeres, obtém todo tipo de prazeres, obtém fama, obtém status. Quando Moisés recusa as riquezas do Egito, ele estava recusando os prazeres de novo, recusando o status de novo, porque as riquezas do Egito lhe abririam portas novamente para todas essas coisas, irmãos. O Egito era a maior potência do mundo, tinha riqueza demais, até hoje tem riquezas no Egito, apesar dele já ser um reino humilde, como diz Isaías, que não se explica e não se entende. As pirâmides do Egito, os tesouros dos faraós, mas para mim, na minha opinião, talvez esta tenha sido a maior tentação de Moisés. Porque o dinheiro é o Deus do século, né? Isso aí é uma adaptação minha, não está na Bíblia não, né? O dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. O dinheiro faz as pessoas sacrificar
sacrifica a igreja, sacrifica a comunhão com Deus, sacrifica a esposa, sacrifica a família, sacrifica os filhos. O dinheiro faz as pessoas sacrificar tudo. As pessoas sacrificam a saúde por causa do dinheiro. Aí obtém dinheiro e aí tem que gastar para tentar manter a saúde. E a pessoa que obtém dinheiro, né, a gente sabe disso, né? Ela consegue prazeres, consegue status, consegue fama, tudo transitório, mas consegue. Quando Moisés recusa as riquezas do Egito, e está dando um passo radical, definitivo, abandonando as coisas do Egito. Aí fala depois no versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito. Irmãos, eu queria que a gente guardasse isso, entendesse isso. Moisés fez isso para agradar a Deus. E ele renunciou tudo conscientemente. Ele não foi obrigado, não foi pressionado. Ele renunciou tudo voluntariamente para agradar a Deus. Irmãos, o que eu quero que a gente entenda nessa manhã é que estas coisas são as coisas que levam a gente no sentido contrário. Nós sacrificamos Deus, sacrificamos a família, sacrificamos a igreja, sacrificamos a saúde para obter prazer, para obter status, para obter dinheiro. Moisés sacrificou isso tudo para agradar a Deus. Percebe? Moisés estava na contramão para agradar a Deus. Por que Moisés fez isso? Nos textos nos dá várias indicações aí. Eu queria fechar, concluir a gente pensando nisso aí. O que ele escolheu em troca? Olha aí. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. O que ele recebeu em troca? O opróbrio de Cristo. Pastor, o que é isso? Não entendi nada. Essa palavra opróbrio, a raiz dela, oneidismos, do grego, ela tem uma tradução muito interessante. Quando você pega essa palavra opróbrio, né, algumas traduções traduzem como ser maltratado, né, significa aí, sofrimento, dor, humilhação, maus tratos, né, tudo de ruim que uma pessoa pode sofrer aqui, né? Ela traz um conceito muito amplo de sofrimento. Moisés largou fama, status, poder, prazer, dinheiro, e o que ele recebeu em troca? Sofrimento, maus tratos, perseguições. Como uma pessoa racional, consciente, faz uma escolha dessa? Largar status e fama, prazeres e riquezas para obter sofrimento, lutas, perseguições, humilhações. Como? Aqui tem duas dicas e eu vou concluir com essas duas palavras aí. Por que Moisés fez essa escolha, essa troca, ser maltratado, sofrimento? No versículo 27, né, fala aí, né, que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como? Aí você volta no versículo 26, ele contemplava o quê? Galardão. Irmãos, Moisés tinha a mente fita no céu. Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria está nos céus. Moisés suportou isso tudo, fez todas essas escolhas, porque ele contemplava o galardão que ele receberia lá no céu. Irmãos, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. A vida é temporária. Salmo 90 fala, e tudo passa rapidamente, nós voamos. As coisas deste mundo passam.
Moisés fez essas escolhas todas porque contemplava o galardão. Irmãos, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, que ele olhava para o céu. Colossenses 3, de 1 a 4, fala isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O nosso grande problema é que a gente concentra a nossa vida toda aqui na terra e não obtém nenhuma coisa nem outra. A dica é: olhe para o céu, pense no céu. Tenha o céu como a sua referência. O cristão precisa viver na perspectiva da eternidade, reverendo Antônio. Nós precisamos refazer as nossas agendas diárias, pautadas pela eternidade. Isso tem valor eterno? Ok, fica na agenda. Isso não tem valor eterno? Vou pensar um pouco mais. Isso vai me ajudar na minha comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos? Ok, fica na agenda. Isso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos? Sai da agenda. Nós precisamos refazer as nossas agendas pautadas pela eternidade. Nós precisamos viver na perspectiva da eternidade. Irmãos, nós gastamos tempo demais, dinheiro demais, energia demais, saúde demais com coisas passageiras, que não têm valor eterno, que não duram. Moisés, ele contemplava o galardão, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A Bíblia fala que ele fez tudo isso pela fé, né? Tudo isso pela fé. Ele fez o que fez pela fé. Ele acreditava nessas coisas, né? Ele acreditava que Deus compensa todo sofrimento aqui na terra. O céu é real. Um segundo, né? E aí é um exemplo. Um segundo após estarmos no céu, compensa todo o sofrimento da terra. Irmãos, presta atenção nisso. Mesmo que uma pessoa tenha uma vida inteira de sofrimento, desde quando nasceu até a sua morte, e mesmo essa pessoa vive 80 anos de sofrimento, um segundo depois que ela estiver no céu, compensa tudo. Agora olha um pensamento contrário. Mesmo a pessoa tem aqui na terra uma vida cheia de riqueza, prazeres, status, fama, e vive 80 anos cheio de prazeres, status, fama, riqueza. Mas se ela não tiver o céu, o que valeu, irmãos? Não vale nada. Nós temos que viver na perspectiva da eternidade. Isso tem valor eterno? Então entra na agenda. Isso não tem valor eterno? Então sai da agenda. O cristão tem que pautar a sua vida na perspectiva da eternidade. Moisés acreditava que com Deus nada seria impossível. Moisés acreditava que o céu vale a pena, todo sacrifício, todo sofrimento. A fé dizia isso para Moisés. A fé é que orientava Moisés. Por isso Moisés fez o que fez. Eu gosto muito de uma frase, não é na verdade uma frase, é mais de um parágrafo, mas eu só vou falar uma frase, no livro do C.S. Lewis, talvez alguns conhecem Crônicas de Nárnia. No último livro dele, aí depois que completa todas as histórias, né, e tal, né, o herói morre mesmo, né, aí C.S. Lewis, ele tem uma frase fantástica, desde o dia que eu li, e reli várias vezes, nunca mais saiu da minha cabeça, e isso mudou a minha trajetória de vida. Já tem muitos anos que eu li. Ele fala assim que toda a nossa história aqui na terra, toda a nossa vida aqui na terra, é apenas a capa e a contracapa do grande livro da verdadeira vida que está preparada por nós nos céus.
A verdadeira vida ainda vai começar. Amém? Na verdade, ela já começou no dia e nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, né? Mas o céu é a verdadeira vida. Essa vida aqui é apenas um estágio. É passageira. É temporária. Vamos orar? Eu queria que você colocasse diante de Deus aí. Como está a sua agenda? Qual espaço Jesus tem ocupado na sua agenda diária, semanal? Que você pudesse refazer a sua agenda pautada pela eternidade. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua palavra. Esse exemplo da vida de Moisés, tão impactante, assim como tantos outros na Tua palavra. Nós queremos suplicar ao Senhor graça. Sabemos que por nós mesmos nós somos incapazes de tais resoluções em nossas vidas. Na verdade, muitas vezes nós vivemos o inverso de Moisés, correndo atrás de fama, status, prazeres, riquezas, poder. Tem misericórdia de nós. Renova a graça em nossas vidas, renova o amor, renova a fé. Tem misericórdia de nós. Dá-nos ações, reações, palavras, pensamentos, sentimentos, e sejam agradáveis ao Senhor. O Senhor ilumina a nossa mente nesta manhã, no dia a dia, e nos ajude, ó Deus, a refazermos as nossas agendas pautadas na perspectiva da eternidade. Que Jesus seja de fato Salvador e Senhor de cada um de nós, hoje e até a volta de Cristo. Amém.